Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 1, A Edificação da Igreja. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, O Caminho da Cruz. Quarta-feira. Ler com oração Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A cruz é a maneira de lidar com o ego. Satanás ofereceu a Adão e a Eva a capacidade de discernir o bem e o mal de maneira independente de Deus. Aceitando essa proposta, eles perderam a simplicidade e suas mentes foram corrompidas. Essa atitude teve consequências desastrosas, pois o pecado entrou e o homem se desconectou de seu Criador. Com o pecado veio também a morte. O homem que Deus criara para ser seu lugar de habitação foi totalmente danificado. Mas não foi apenas isso. Ao perder a simplicidade e a pureza, a mente do homem se uniu ao inimigo de Deus. É por essa razão que Jesus disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Mateus 16, 23, parte A. Naquele momento, Jesus advertiu Pedro de que ele cogitava, planejava, pensava, refletia das coisas dos homens e não das de Deus. As coisas dos homens não são necessariamente ruins. Podem ser boas e legítimas. O grande problema é que não são o que Deus cogita. Se você quer ser útil na edificação da igreja, precisa cogitar das coisas de Deus. A alma humana possui 3 partes: mente, vontade e emoção. Com a mente corrompida, a alma do homem adquiriu personalidade autônoma, o ego. Por essa razão, o Senhor nos ensina que, para segui-lo, precisamos negar a nós mesmos tomando a cruz. Esse é o caminho para alcançarmos o que Deus tanto almeja, a edificação da igreja. Cientes disso, estamos abertos ao trabalhar do Senhor, pois Ele quer lidar profundamente com nosso ego. A maneira que Deus tem para lidar com nosso ego é a cruz. O apóstolo Paulo registrou a seguinte passagem, Gálatas capítulo 2, versículos 19, parte B e 20. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O sujeito oculto do verbo estou é o pronome pessoal eu, que no versículo refere-se ao ego. Jesus não morreu na cruz apenas para tirar o pecado do mundo, mas principalmente para crucificar o eu. Quando nosso ego é crucificado, deixamos de viver sob sua influência e Cristo é quem vive em nós. Essa é a realidade do negar a vida da alma. Por mais que amemos o Senhor e nos esforcemos para cumprir sua vontade, no plano terreno não há como fazê-lo, pois habita em nossa carne a lei do pecado. Ela é como a lei da gravidade que sempre nos puxa para baixo. Por esse motivo, quando vivemos por nosso ego, estamos sujeitos à lei do pecado. Mas não desanime, pois quando fomos regenerados, recebemos o Espírito de Deus, louvado seja o Senhor. Todo aquele que é nascido de Deus tem em seu espírito uma lei chamada Lei do Espírito da Vida. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Essa lei é como o impulso de um foguete que o faz vencer a lei da gravidade. Graças à lei do Espírito da Vida, podemos vencer a lei do pecado e da morte e somos impulsionados para as regiões celestiais. Essa é a única maneira de não vivermos sob a influência do ego e da lei do pecado e da morte. Pela lei do Espírito da Vida, somos levados ao governo dos céus e assim edificaremos a igreja. Pergunta de hoje: o que significa o negar a si mesmo a que se refere Mateus 16, 24? Jesus é o nosso Senhor.